Imagine por alguns instantes um mundo sem palavras. Não apenas um mundo em que ninguém pudesse falar, mas um mundo sem nomes, sem conceitos, sem histórias, sem símbolos. Como pensaríamos o passado? Como imaginaríamos o futuro? Como explicaríamos aquilo que sentimos? Como construiríamos leis, religiões, conhecimentos, identidades ou culturas? Talvez seja justamente aí que começa o problema filosófico da linguagem. Normalmente pensamos que primeiro existe o mundo e depois inventamos palavras para descrevê-lo. Mas será que é tão simples assim? A filosofia contemporânea levantou uma hipótese muito mais radical. A linguagem não serve apenas para descrever o mundo, é também por meio dela que o mundo humano adquire sentido. É nesse sentido que podemos compreender uma das afirmações associadas ao pensamento de Martin Heidegger: a linguagem é a morada do ser. Nós não apenas utilizamos a linguagem, de certo modo, habitamos nela. E uma das narrativas mais antigas sobre o poder da linguagem aparece justamente no mito da Torre de Babel. Segundo a narrativa bíblica, toda a humanidade falava inicialmente uma única língua. Unidos por ela, os seres humanos decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. A construção representa aquilo que os gregos chamavam de híbris, a desmedida, a arrogância de quem ultrapassa os limites da condição humana. Como resposta, as línguas são confundidas e os povos se dispersam. Curiosamente, Babel significava originalmente porta de Deus, mas tornou-se símbolo exatamente do contrário: incompreensão, confusão e dificuldade de comunicação. E daí surge uma pergunta que atravessa todo este capítulo. Num mundo formado por diferentes povos, culturas, línguas e interesses, somos capazes de construir significados comuns? Ou estaremos permanentemente condenados a alguma forma de Babel? Essa questão nos leva a uma distinção importante entre linguagem e língua. Linguagem é a capacidade humana de expressar pensamentos, experiências e sentidos por meio de signos. A língua, por sua vez, é um sistema específico criado historicamente por uma comunidade: português, espanhol, inglês, mandarim e milhares de outras línguas. Portanto, a capacidade para desenvolver linguagem faz parte da condição humana, mas cada língua é também uma convenção social. Ninguém reuniu os falantes de português em algum momento da história para decidir que determinado objeto seria chamado de mesa. Os significados foram sendo construídos coletivamente e transmitidos através das gerações. A linguagem possui, assim, uma dupla dimensão, natural e cultural. Nascemos com condições biológicas para desenvolvê-la, mas aprendemos uma língua dentro de determinada sociedade e determinado contexto histórico. Essa discussão já aparecia entre os gregos. No diálogo Crátilo, Platão discute justamente se os nomes pertencem naturalmente às coisas ou se resultam de convenções. Em outro diálogo, o Fedro, aparece uma palavra extraordinariamente interessante: fármacon. Ela pode significar simultaneamente remédio, veneno e cosmético. E a metáfora é poderosa. Uma palavra pode reconciliar duas pessoas, pode ensinar, pode confortar. Mas a palavra também pode ferir, enganar, manipular ou disfarçar a realidade. A mesma linguagem que aproxima seres humanos pode separá-los. Por isso, falar não é simplesmente produzir sons. Falar é agir. E toda ação envolve responsabilidade. Mas será que somente os seres humanos se comunicam? Evidentemente não. Um exemplo clássico foi estudado pelo zoólogo Carl von Frisch. Ele demonstrou que abelhas operárias conseguem indicar a localização de alimentos por meio de movimentos específicos. Uma dança circular pode indicar alimento próximo. Uma dança em forma de 8 comunica distâncias maiores. Existe comunicação. Mas, segundo a abordagem apresentada neste capítulo, há uma diferença fundamental em relação à linguagem humana. O sistema das abelhas funciona como um código relativamente fixo de sinais relacionado a determinadas situações. A linguagem humana, por outro lado, permite interpretação, criação e, principalmente, uma capacidade extraordinária. Podemos tornar presente aquilo que está ausente.
Posso falar sobre minha infância. Posso imaginar uma sociedade que ainda não existe. Posso discutir a Grécia Antiga. Posso pensar sobre minha própria morte. Posso até criar palavras para coisas que nunca existiram. Isso acontece porque utilizamos signos e símbolos. Um signo representa outra coisa. Quando ouvimos a palavra casa, por exemplo, determinados sons remetem a um conceito, mas a linguagem humana permite algo ainda mais profundo. Pelo símbolo, podemos ultrapassar aquilo que está imediatamente diante de nós. Uma palavra pode trazer à consciência uma pessoa ausente, uma lembrança distante ou uma experiência que ocorreu muitos anos atrás. É por isso que Marilena Chauí compara a língua a um jogo de xadrez. Uma peça isolada não possui sentido suficiente para explicar o jogo. Seu significado depende de sua posição, de sua função e das relações que mantém com as demais peças. Com as palavras acontece algo semelhante. Elas adquirem significado dentro de um sistema compartilhado de regras e diferenças. E aqui encontramos outro elemento fundamental, o pensamento. Blaise Pascal descreveu o ser humano por meio de uma imagem belíssima. Somos como um caniço pensante. Fisicamente, somos frágeis diante da imensidão da natureza. Uma força natural pode facilmente destruir um ser humano. Mas existe algo extraordinário nessa fragilidade. Sabemos que somos frágeis. Pensamos, interpretamos, sabemos que existimos e somos capazes até mesmo de conceber nossa própria finitude. Para Pascal, é justamente aí que reside parte da dignidade humana. Mas a relação entre pensamento, realidade e linguagem passou por uma transformação profunda ao longo da história da filosofia. Podemos compreender essa mudança comparando três grandes paradigmas. O primeiro é a metafísica clássica, associada a filósofos como Platão e Aristóteles. Nesse paradigma, as coisas possuem uma essência. A verdade está no objeto, e conhecer significa aprender aquilo que ele verdadeiramente é. A linguagem funciona principalmente como um instrumento para descrever uma realidade que já existe independentemente de nós. Séculos depois, na modernidade, ocorre uma mudança fundamental. Com filósofos como René Descartes, o centro do conhecimento desloca-se do objeto para o sujeito. É a chamada filosofia da consciência. Agora, o sujeito racional torna-se o ponto de partida do conhecimento. Se antes poderíamos dizer que o objeto precedia o sujeito, agora o sujeito precede o objeto. Mas no século XX acontece outra transformação decisiva, a chamada virada linguística. A linguagem deixa de ser entendida simplesmente como uma ferramenta utilizada pelo sujeito para representar objetos. Ela passa a ser considerada uma condição para a própria constituição do mundo humano. Em outras palavras, não encontramos primeiro uma realidade totalmente pronta e somente depois colocamos nome sobre ela. Nós interpretamos a realidade dentro de contextos linguísticos. Por isso, a pergunta filosófica também muda. Em vez de perguntar somente qual é a essência das coisas, passamos a perguntar: como se constitui o sentido que atribuímos às coisas? Essa é uma mudança filosófica extraordinária. Na metafísica clássica, a verdade estava fundamentalmente no objeto. Na filosofia da consciência, o sujeito racional ocupou o centro. Na virada linguística, questiona-se a própria separação rígida entre sujeito e objeto, e reconhece-se que nossa relação com o mundo é atravessada pela linguagem. E é justamente nesse contexto que reencontramos Martin Heidegger. Para Heidegger, a linguagem não é simplesmente um instrumento que possuímos. Ela participa da maneira como o ser humano se relaciona com o próprio ser. Mas Heidegger também se preocupa profundamente com outra característica da sociedade moderna, nossa relação com a técnica. Durante muito tempo, o desenvolvimento técnico foi associado quase automaticamente ao progresso. De Francis Bacon ao positivismo do século XIX,
Fortaleceu-se a confiança de que ciência e técnica permitiriam ao ser humano dominar a natureza e construir uma vida melhor. O século XX, entretanto, tornou essa confiança muito mais problemática. As mesmas capacidades científicas e técnicas capazes de produzir medicamentos, máquinas e conforto também demonstraram enorme capacidade de destruição. O problema para Heidegger não está simplesmente em possuir tecnologia, está na possibilidade de desenvolvermos uma maneira de pensar que enxergue tudo apenas como algo calculável, utilizável e controlável. Por isso, ele distingue duas formas de pensamento. O pensamento que calcula, mede, planeja, organiza, prevê resultados e busca eficiência. Ele é indispensável à ciência e à tecnologia. Mas existe também o pensamento que medita. Este pergunta pelo sentido. Pergunta não apenas como fazer, mas também por que fazer, para quê e o que isso significa para nós. Os dois pensamentos não precisam ser inimigos. O perigo aparece quando o cálculo ocupa todo o espaço e deixamos de perguntar pelo sentido. Heidegger chama esse problema de esquecimento do ser. Vemos apenas os entes, as coisas disponíveis para a utilização, e deixamos de perguntar pelo ser, pelo significado daquilo que existe. Por isso, a resposta de Heidegger à técnica não é simplesmente rejeitá-la. Ele propõe algo muito mais interessante: dizer simultaneamente sim e não à técnica. Sim, podemos utilizá-la. Não, não devemos permitir que ela determine completamente nossa maneira de existir e pensar. Essa reflexão talvez tenha adquirido uma atualidade que Heidegger sequer poderia imaginar. Vivemos cercados por smartphones, plataformas digitais, algoritmos e inteligência artificial. Nunca tivemos acesso a tanta informação, mas uma pergunta permanece: ter mais informação significa necessariamente compreender melhor o mundo? E essa pergunta nos conduz ao último filósofo deste percurso, Michel Foucault. Foucault também questiona a ideia de que simplesmente descobrimos verdades neutras sobre a realidade. Para ele, precisamos observar os discursos. Discurso aqui não significa apenas aquilo que alguém fala. É um conjunto organizado de enunciados e saberes que, em determinada época, ajuda a estabelecer aquilo que pode ser dito, pensado e reconhecido como verdadeiro. E é nesse ponto que linguagem, conhecimento e poder se encontram. Para Foucault, o poder não está localizado apenas no governo ou no Estado. Ele circula pela sociedade, está presente em instituições, práticas, conhecimentos e relações humanas. E o poder não atua apenas proibindo ou reprimindo, ele também produz. Produz comportamentos, produz saberes, produz classificações, produz discursos e participa da produção daquilo que uma sociedade aceita como verdade. Mas isso não significa que sejamos completamente determinados pelo poder. Para Foucault, onde existem relações de poder, também existe a possibilidade de resistência. E assim podemos retornar à pergunta que iniciou nossa reflexão. A linguagem seria apenas uma ferramenta que utilizamos para descrever o mundo? Depois deste percurso, percebemos que ela é muito mais do que isso. Por meio da linguagem, lembramos aquilo que já não existe, imaginamos aquilo que ainda não existe, construímos identidades, transmitimos conhecimentos, estabelecemos relações, criamos instituições, disputamos verdades, exercemos poder e também resistimos ao poder. Talvez por isso a antiga imagem de Babel continue tão atual. Nunca tivemos tantos meios para nos comunicar. Nunca produzimos tantas palavras, imagens, mensagens e informações. E, paradoxalmente, continuamos enfrentando incompreensão, manipulação, conflitos e disputas sobre aquilo que é verdadeiro. A tecnologia ampliou extraordinariamente nossa capacidade de falar. Mas permanece uma questão muito mais difícil.
Ampliou também nossa capacidade de compreender? Talvez seja esse o sentido mais profundo da expressão a linguagem como morada do ser. Não estamos simplesmente diante da linguagem como quem observa uma ferramenta. Nós vivemos dentro de mundos construídos por palavras, símbolos, interpretações e discursos. E, justamente por isso, aprender a pensar filosoficamente sobre a linguagem significa também aprender a perguntar: quem está falando? A partir de quais condições? Que verdade está sendo construída? Que relações de poder estão presentes? E, sobretudo, que tipo de mundo estamos construindo com as palavras que escolhemos usar? Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!